Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e aos sábados pela manhã eu estou resolvendo o desafio de matemática. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like para valorizar o trabalho do professor, beleza? Então nesse vídeo você vai aprender a resolver essa questão e produtos notáveis. Então ela diz o seguinte, ó, a raiz de x mais y é igual a 7 e que x mais a raiz de y é igual a 11. Sabendo que x e y pertencem ao conjunto dos naturais, qual o valor de x e qual o valor de y? Então vamos lá. Para a gente resolver um sistema de equação, existem várias maneiras. E a maneira que eu vou utilizar aqui vai ser a diferença de uma equação pela outra. Então eu vou pegar a equação de baixo, que é x mais a raiz de y igual a 11, e subtrair da raiz de cima. Então eu vou ter, então tenho que subtrair cada termo, ou seja, x menos raiz de x. Então eu vou fazer aqui do lado, x menos raiz de x. Aí agora o outro termo, ou seja, raiz de y menos y, então fica mais raiz de y menos y, igual, também tenho que subtrair do outro lado, ou seja, 11 menos 7, que dá 4, beleza? Então aqui, ó, eu vou organizar os semelhantes, deixar junto, ou seja, x menos y. Então aqui eu vou ter x menos y, menos raiz de x mais raiz de x, eu vou colocar assim, ó, raiz de y menos raiz de x. Isso igual a 4. Aí aqui ó, vem uma sacada para resolver essa questão. Sabemos que um x pode ser escrito como sendo a raiz de x elevado ao quadrado. Porque a raiz, né, de um número elevado ao quadrado é o próprio número. Então, no lugar de x, eu vou fazer isso e também vou fazer para y também. Então, no lugar de x, vou colocar, ó, raiz de x elevado ao quadrado menos raiz de y elevado ao quadrado. Aí vamos repetir a outra parte, ou seja, mais raiz, né, de y menos raiz de x igual a 4. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu tenho um primeiro produto notável, ou seja, esse produto notável é a diferença de dois quadrados. A diferença de dois quadrados é a soma pela diferença, ou seja, vai ser a soma, que é a raiz de x, mais raiz de y, vezes a diferença, que é raiz de x, menos raiz de y. Como esse termo aqui de cima, aqui, o segundo termo, que é raiz de y menos raiz de x, é diferente, eu vou colocar um menos em evidência, ou seja, eu vou pegar esse menos, vou colocar ele aqui fora, ou seja, menos. Aí se eu coloco menos aqui, ó, eu vou ficar com mais raiz de x com menos raiz de y, ou seja, raiz de x, né, menos raiz de y, ou seja, menos com menos dá mais e menos com mais da raiz de x dá menos. Então, não alterei isso daí. Então, aqui ó, eu posso colocar raiz de x menos y em evidência. Então, vou fazer isso. Ó. Raiz de x menos raiz de y em evidência. Aí vai ficar multiplicando raiz de x mais raiz de y. Ou seja, raiz de x mais raiz de y. Aí, quando eu dividir raiz de x menos raiz de y por raiz de x menos raiz de y, dá 1, né? Porém, tem esse menos daqui. Então, fica menos 1 igual a 4. Aqui vem outra sacada também, que é o seguinte, ó, como aqui a gente tem um produto, né, significa que esse produto são as possibilidades de ter multiplicação de 4. Como assim? Vamos lá. Deixa eu separar esse produto aqui, ó. Raiz de x menos raiz de y, isso tem que ser igual, né, a um número que multiplica raiz de x menos mais, né, raiz de y menos 1 igual. Então, quais são as possibilidades de a gente multiplicar dois números para dar 4? Existem poucas possibilidades, né? Ou seja, essas possibilidades podem ser 2 e 2, ou pode ser 1 e 4, ou pode ser, né, 4 e 1, beleza? Ok. Aí aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esse sistema também, só que aqui a gente vai aplicar o método da soma, ou seja, a gente vai somar essas duas equações, certo? Professor, mais essas possibilidades, vamos somar as possibilidades também, ou seja, raiz de x mais raiz de x dá 2 vezes raiz de x.
Quando a gente fizer menos raiz de y mais raiz de y, a gente vai eliminar. Ó. Então, a gente vai ter 0 menos 1, aí fica menos 1 igual às possibilidades. Ou seja, vamos somar essas possibilidades. 2 e 2 dá 4, 1 e 4 dá 5 e 1 e 4 também, ou 4 e 1 também dá 5. Aí aqui, ó, a gente vai, né, passar um somando do outro lado, ou seja, 2 vezes raiz de x é igual a... Como a gente vai ter um menos 1 de um lado, a gente vai passar ele somando. Então, fica 1 mais 4, que dá 5, a primeira possibilidade. 1 mais 5, que dá 6. E outra possibilidade é 1 mais 5 também, que dá 6. Então, raiz de x, né, vai ser igual a 5 dividido por 2, na primeira possibilidade. Segunda é 6 dividido por 2. A gente pega esse 2 e passa dividindo. Fica 3. E 6 dividido por 2 também fica 3. Aí aqui a gente vai eliminar uma possibilidade. Que possibilidade é essa? É 5 sobre 2. Por quê? Porque 5 sobre 2 não é um número inteiro. E ele está dizendo que x e y pertencem aos naturais. Então, a gente vai eliminar esse 5 sobre 2. Como 3 e 3 são iguais, então a gente vai dizer que a raiz de x é igual a 3. E a partir daqui a gente eleva isso ao quadrado. Ou seja, o quadrado de um lado vai ser o quadrado do outro lado. Portanto, nosso x é o quadrado de 3, que vale 9. Já encontramos x. Vamos encontrar y utilizando essa equação aqui. Ou seja, a raiz de x, ó, raiz de x é 3, né? Então, a raiz de x mais um y que a gente quer saber é igual a 7. No lugar de raiz de x, colocamos 3 mais y é igual a 7. Portanto, y é igual a 7 menos 3, que vale 4. Encontramos 4. Professor, está correto? Falta a gente verificar se cabe nessa equação de baixo. Se validar, então nossa solução está correta. Vamos lá. Quanto vale x? X vale 9. Mais a raiz de y. Raiz de y é a raiz de 4. Isso tem que dar uso, né? Ou seja, 9 mais raiz de 4, que é 2. 9 mais 2 dá 11. Então, essa equação aqui se verifica isso aqui. Portanto, nossa solução é y igual a 4 e x igual a 9. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, né? Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.